Bom, irmãos, todo ano, no último culto do ano, nós costumamos dar uma direção profética. Eu quero que os irmãos que não nos conhecem, né, entendam que não tem nada a ver com adivinhar o que vai ser amanhã, dar uma de bidu aqui, nada a ver. O que nós fazemos é dar uma direção para a igreja. Logicamente que a gente fala de algumas sinalizações, algumas coisas que são visíveis, que são notáveis, que nos dão uma perspectiva, e outras coisas que são meio normais, né, no caminhar do povo de Deus, que começou com Israel e culminou com a igreja. Lembrando que a Israel do Senhor e o Velho Testamento foram sombras, né? Então, existem dois grandes erros que as pessoas cometem quando se trata de Israel. O meio evangélico tem muito engano. Dois erros que são o exagero de um lado ou de outro. Alguns falam que nós somos, a igreja é Israel de hoje, e que nós temos que observar as festas, as leis e as coisas do Velho Testamento. Em algumas igrejas acabam até, não sei se vocês já viram, né? Algumas igrejas que usam paramentos judaicos, né? Colocam, alguns pastores pregam com kippah, e é até bonito até, mas assim, na verdade é um retrocesso, porque essas coisas foram sombras. Então, a menorá, são todos símbolos que nós olhamos e vemos que o Senhor tinha um plano, e esse plano foi concretizado quando Jesus morreu e ressuscitou. E a igreja é o cumprimento dessas coisas que eram chamadas de sombras. Nós chamamos de sombras. Então tem esse erro do exagero do lado do judaísmo. Bom, e tem o erro também ao contrário, de fazer pouco caso, ou não levar em conta nada do judaísmo. E até esquecem, isso chegou num ponto tão grave, que na época da reforma, alguns reformados eram antissemitas. O próprio Lutero, irmãos, pasmem, né? O pastor Agil ficou chocado quando estava estudando lá e viu Lutero, porque era a ponto de dizer o seguinte, que judeu é ruim, que é o extremo, né? Uma coisa diabólica até, que muitos acabam entrando nesse caminho. Então desprezam as coisas do judaísmo, desprezam algumas coisas que são estabelecidas como fundamentos. Então, todo o Novo Testamento ele é fundamentado no Velho Testamento. O Velho Testamento é como se fosse a estrutura, como se fossem os fundamentos, e aí a igreja ou o Novo Testamento é a construção sobre isso, o que nós vemos hoje. Tá? Então, por que eu estou já avisando isso? Porque algumas pessoas desprezam e falam assim, nós não temos nada a ver com o povo de Israel. Irmãos, toda a sinalização das coisas que vão acontecer, quem não prestar atenção em Israel, não vai entender, vai ser pego de surpresa. Então, todo o caminhar das últimas coisas, dos últimos tempos, o desfecho das coisas serão em Israel. Então se você é uma pessoa que observa Israel, estuda contexto geopolítico de Israel, então você é uma pessoa que está conectada com as coisas que dizem a respeito da igreja também. Porque Jesus voltará, ele voltará, descerá no Egito, virá e conquistará e derrubará os inimigos que estarão na época cercando Jerusalém, e ele vai destruir esse povo, vai entrar, e aí finalmente vai ser dito dentro de Jerusalém, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Ele disse que ele não viria enquanto o povo não falasse isso, ele não entraria em Jerusalém. Então, amém? Então, deixando esses pontos bem claros. Então, dois grandes erros, qual? Desprezar as coisas do judaísmo ou do que tem a ver com o Velho Testamento, ou supervalorizar
a ponto de a igreja cristã perder a sua principal característica. Então quero te dar um exemplo disso. O pessoal da teologia sabe do que eu estou falando. O pessoal que estudou aí, tem alguns irmãos que são curiosos também. Então, o que são sombras? Vamos fazer o seguinte. Vem aqui, Aaron, vem aqui, por favor. Ele ama que eu faço isso. Então, peraí, aqui. Dá para vocês verem, né? Então, vou dar um exemplo. Imagina que vai mais lá para trás. Vem aqui mais para ver para eu te falar, para todo mundo ver direitinho. Imagina, irmãos, que tem uma luz atrás do Aaron. Amém? Então, eu estou aqui na frente do Aaron e tem uma luz atrás do Aaron. Essa luz vai bater. E o que eu vou ver? O que eu vou ver do Aaron no chão? Sombra. Amém? Então, eu consigo ver que o Aaron é magrinho. Algumas coisas dá para ver, que ele é magrinho, ele usa óculos. Mas eu não consigo ver a cor dos olhos dele através de sombra, eu não consigo ver a cor do cabelo dele, eu não consigo ouvir a voz dele, eu não consigo enxergar, não dá para ter uma ideia clara de quem é o Aaron. Então vai chegar um tempo que aquilo que era sombra vai vir, e a Bíblia diz que nós ficaremos como? Face a face. Então, aquilo que eram sombras, agora nós veremos. Então, irmãos, você sabe o que é isso? Quando Jesus veio. Não é quando ele virá novamente. Porque agora está muito claro. Tudo que foi anunciado sobre Jesus no Velho Testamento eram sombras. E quando na plenitude dos tempos Jesus veio e nós passamos a reconhecê-lo, ver o próprio Deus, quando as pessoas assim, mostra-nos o Deus, eu falo assim, eu estou aqui, estou com vocês. Então hoje nós temos no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nas cartas dos apóstolos, nos evangelhos, a concretização daquilo que era sombra. Amém? Obrigado. Então, eu não posso desprezar a sombra, aquilo que falou, mas eu não posso, agora que eu tenho ele diante de mim, ficar conectado à sombra. Então, voltar às festas judaicas que eram sombras, voltar a usar os paramentos judaicos, a proibir algumas comidas que eram próprias do judaísmo, que falavam do quê? Falavam que nós somos um povo separado, que nós não comemos qualquer coisa, que nós não casamos com qualquer pessoa, que nós não nos envolvemos não andamos em qualquer lugar, não fazemos tudo que nós queremos, porque lá está falando, no Velho Testamento falam coisas que nós devemos fazer. Agora mostrou o que seria. Jesus veio e cumpriu cabalmente tudo aquilo que o Velho Testamento disse. Então nós não podemos desprezar o fundamento e não podemos tampouco desvalorizar. Beleza aí? Tá alto. É que eu estou ouvindo eles falando. E então, por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que eu vou falar, ou o princípio que eu vou falar aqui, ele está fundamentado em algumas coisas que são sombras. Amém? E não é para ninguém ter aqui como lei nem nada. Mas a linguagem bíblica é uma linguagem também simbólica. Nós vemos lá nas profecias, por exemplo, de Daniel, quando aparece aquele boneco, aquele estátua, mostra que aquela era uma estátua que tinha vários elementos, vários materiais, terminava com ferro misturado com barro, que eram os pés. E aí ele pergunta, o que é isso? E a quem mostrou a visão disse, isso são os reinos desse mundo. Então, Deus ele trabalha dessa forma, ele mostra coisas que vão acontecer. Aqueles 3 sábios que apareceram quando Jesus nasceu, vocês acham que eles tiveram sonho? Não, irmãos, eram estudiosos. Eles liam o Velho Testamento e eles sabiam
eles fizeram algumas contas e eles viram que de Daniel, de todas as profecias anunciando Isaías, todos os profetas messiânicos anunciaram que viria o Salvador numa determinada época. E exatamente naquela época eles empreenderam essa viagem, e aí na viagem eles foram guiados também por uma estrela, dizem que foi um cometa, não sei. Então eram pessoas que estudavam. As coisas que eu vou dizer agora, irmãos, são frutos de oração, de meditação, de observação e de pesquisa. Hoje pela manhã, a apóstola Valnice, ela fez uma live ao vivo, se eu não me engano, e eu fiquei impressionado que como que era similar, né? Algumas coisas que ela falou que tem a ver. Então ela estava ao vivo e eu já tinha mandado já para o Luizinho ontem alguns textos. Eu falei, olha que interessante, né? Então ela também estudou nas mesmas fontes. Então a apóstola Valnice tem uma tendência a estudar as coisas judaicas, tanto é que ela faz várias viagens a Israel. É uma delícia. Quando nós fomos para Israel, ela era uma das pessoas que estavam juntos, estava como guia, e ela até teve uma cena engraçada, né? Que tinha um guia, que lá assim, os guias têm que ser guias judaicos, e eles são todos ex-combatentes das Forças Armadas de Israel. Então toda pessoa que é guia, tanto homem como mulher, são pessoas treinadas, então eles andam armados, que lá a coisa, o bicho pega, né? E ele chamava Guiora, você lembra Guiora? Aí ele começou a falar um monte de groselha lá, falando mal de Davi, né, tal. Aí a apóstola Valnice rebatia ele, pá. E tudo que ele falava de besteira, a apóstola Valnice falou, não é assim, não é isso, né? Porque ele tinha uma visão meio ateia, sei lá, meio estranha. E aí uma hora ele ficou bravo. Acho que a gente estava no Monte das Oliveiras, ele ficou bravo com a apóstola Valnice, falou assim, quem é essa senhora aí? Quem toda hora fica me interrompendo, quem é essa senhora? Aí o pastor finado, né, pastor Marcos Tomás, diz assim, essa é a Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ele está com a gente, ela é Nossa Senhora. Todo mundo avisado. Eu falava isso para o pastor Marcos Tomás, eu falei, não lembro disso aí que eu falei, você falou assim. Vamos lá. Irmãos, no ano de 2019, começou um ciclo que vai até 29, ciclo de 10 anos. Nessa oportunidade, é bom os irmãos entenderem que toda a base do nosso estudo sempre está no calendário judaico. Então, no calendário judaico, nós estamos no ano 5.784, ou 83, não, 84 já, porque o ano novo não é comemorado em janeiro, o ano novo judaico é comemorado em setembro. Então, pelo calendário judaico, nós já estamos em 2024, ou em 5.724, amém? Então, 5.784. Quem anotou, anota certo agora. É 5.784, que é referente ao ano 2024. Então, no ano de 2019, começou um ciclo. O ciclo do 80. Esse número 80 é que no alfabeto judaico não existem números, existem letras, como se fosse o A, B, C, D, E, F, G. Então o A é 1, o B é 2 e assim por diante. Então o 80 é a letra P, o P, que também é usado para a palavra boca. Então o ano de 5.780 começou, isso foi em 2019, começou a era da boca, a era da palavra.
Então a palavra, mais do que nunca, ela ficou importante. Pessoas foram presas por causa da palavra, pessoas foram processadas por causa da palavra. As palavras se tornaram com peso muito grande, porque hoje você coloca uma frase na internet e ela se multiplica. Se a pessoa tem, por exemplo, 20 milhões de seguidores, são 20 milhões de pessoas que ouvem. Isso não é possível você colocar isso num estádio, né? Só na TV, e a TV sempre foi uma coisa muito restrita, antigamente, muito restrita, e então 2019, que na verdade onde estava gestacionando a pandemia, que a pandemia mesmo começou para valer mesmo em 2020, né? Tanto é que era chamado de Covid-19, né? Então, em 2019 começou essa fase de 5.780. E aí a cada ano, então conta 80, depois 81, 82 e 83. E agora nós vamos entrar no ano de 5.780. Na verdade, nós já entramos. Então, algumas coisas já estão acontecendo. Algumas coisas que eu vou falar aqui já estão acontecendo, porque faz parte. Então, assim, o mundo espiritual, ele é organizado dessa forma. De ciclos, de fases. Então, aqueles que estudam, aqueles que prestam atenção, eles entendem. Eles procuram entender essas coisas. Eu quero que você seja sábio e procure entender isso. Então 84, juntando a palavra, e o 4 é a palavra Dalet. Então, então nós estamos no tempo do Dalet. Mas quando eu estava estudando, eu nem imaginei isso aí. Porque eu não estava falando, já estava lendo. Dalet. Então, significado de Pei, vamos lá. Essa é a letra. Eu mandei um pictograma para os irmãos. Não sei se vocês percebem. Por que boca? Vocês estão vendo aqui? Um hominho na boca. Está vendo aqui? Um pouquinho aqui, ó. Agora vocês estão vendo, né? Que tem a ver com a letra 8, ou 80, né? 80. Então é o tempo da comunicação, é o tempo da pregação. Essa década é a década que milhões e milhões e milhões de pessoas estão ouvindo a palavra. Quem abrir a boca nessa década, as pessoas que estão abrindo a boca nessa década, estão encontrando resultado. Para todas as aberturas de boca, então há resultados. Então é o tempo em que Satanás tenta calar o povo de Deus, tenta amedrontar o povo de Deus, tenta fazer através dos sistemas de politicamente correto, de nós não falarmos, não declararmos a nossa fé. E essa década de 80 é uma década de grandes desafios para você falar. Então, toda vez, fala para o teu irmão assim, toda vez que você for desencorajado a falar a verdade, a pregar o evangelho, saiba que a direção profética para essa década é prega o evangelho, em tempo e fora de tempo, debaixo d'água, em cima d'água, no avião, no ônibus, para o açougueiro, para o pedreiro, para o nóia, para o inteligente, para o rico, para o pobre, para todo tipo de pessoa. Prega o evangelho, prega a boa notícia, que é tempo de pregar. Agora é o tempo de pregar, irmãos, tempo de anunciar. E o 4, que é o ano que nós já estamos pelo calendário judaico, que nós vamos agora entrar, né, pelo calendário gregoriano 2024, é
é a palavra, é a letra Dalet. Põe lá Dalet. Que parece um 7, mas não tem nada a ver com 7, viu, irmão? Na verdade, põe outra imagem que eu mandei para vocês. Então, tem mais a ver. Ela foi tirada desse tipo de imagem. Então, Dalet é porta. Então, esse ano é um ano de portas abertas. É um ano em que portas serão abertas para a igreja. Porque ela era uma porta, era uma parte da porta que eles transformaram em letra. Ele tem a ver também com humildade. As pessoas, quando alguém queria falar assim, a pessoa é pobre, é miserável, ele fala assim, eles não falavam assim, a pessoa é pobre ou miserável, a pessoa, ela está às portas, ou ela fica às portas. A gente vê vários episódios na Bíblia que todo mendigo ficava às portas da cidade, às portas do templo, sempre onde pessoas estavam passando para pedir ajuda, para pedir donativos. Então, o Dalet significa porta, significa entrada, significa mudança de abordagem, né? Nós, apesar de estarmos dentro de uma década de palavra, de pregação, de melhorarmos a nossa dialética, melhorarmos a nossa fala, melhorarmos a forma de nos comunicarmos, que isso vai fazer uma diferença, porque a maioria das pessoas hoje não sabem mais conversar. Para o termo assim, se você não sabe conversar, meu irmão, aprende a conversar, mas não falar groselha, falar coisas que são... Então é um tempo de muito estudo, de muita prática, de muito debate, de pessoas que não têm medo de falar e pessoas que aproveitam as oportunidades. Então essa também o significado de estar às portas de pobreza não é tanto de pobreza no sentido de não ter coisas que a letra determina, é no sentido de humildade, de pessoas que reconhecem que nós não temos nada, que nós não somos nada, que nós somos absolutamente dependentes de Deus. Algumas direções que a gente tem que receber, que a gente tem que adotar para nós, é que em 2024 é um tempo de você reconhecer. E isso vai ficando cada vez mais evidente diante dos quadros que vão se apresentar. Nós vamos falar um pouco disso. Reconhecer que é o nosso sustento, presta atenção. Repete comigo assim, o nosso sustento, o meu sustento, a minha sobrevivência, a minha segurança não está em homens, e nem em filhos de homens, e nem em sistemas, e nem na política, e nem na economia mundial. A minha segurança está em Deus, a minha segurança está no Pai, Ele é a minha provisão. Nós entramos em 2023, 2022, nós falamos assim, irmãos, vai acontecer, irão acontecer coisas terríveis na área da política, e muita gente vai ficar apavorada, realmente vão acontecer coisas ruins e elas vão piorando, mas Deus, de uma forma milagrosa, poupará os seus filhos. Nós veremos, nós enxergaremos, nós lamentaremos, nós choraremos, nós intercederemos, e o ano que vem nós intercederemos muito. Mas, sabe aquele salmo que diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios.
focado, firmado, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a direção. Então, ao contrário do significado que eles adotavam para essa palavra dalet, que quer dizer pobreza, é no sentido de Jesus, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, que eles serão supridos. Então, o que é o pobre de espírito? Aquele que diz assim: eu ainda não tenho o suficiente, eu preciso de mais Espírito, eu preciso de mais de Deus, eu preciso de mais da vida de Deus, eu preciso da sabedoria do Senhor, eu preciso do entendimento do Senhor. É a pessoa que reconhece que não é senhor ou senhora de si mesmo, né? Então, é o tempo disso. E porta também significa decisão. Entrar pela porta quer dizer tomar uma decisão. Então, esse ano aqui, querido, não fica titubeando. Você viu que a coisa é certa, você viu que a coisa é bíblica, você viu que é honesto, que é direito, que é confiável, que é de boa fama, que é espiritual, que tem propósito eterno. Vai e faça. E aqui eu vou falar várias vezes isso, até o final dessa palavra de hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. Satanás, os demônios se alimentam de medo. Você vê que você tem que fazer uma coisa, vai e faça. Não tenha medo. É ano de porta. Só que porta, ela serve o quê? Para você entrar. O Senhor nos dará a porta da resolução de problemas e também colocará a porta do inferno diante de nós. Pastor, que susto que você deu agora. É a porta do inferno. Nós vamos ler o texto. Que ela não prevalecerá contra a igreja. O Senhor nos entregará nas nossas mãos as portas do inferno, irmão. Então, reconhecimento dessa verdade é a porta da casa de Deus. Pastor, qual é a porta da casa de Deus? A porta da humildade. É a porta do reconhecimento da nossa dependência dele. De que toda a nossa filosofia é vã. De que todos os nossos conceitos são vãos. São inúteis. A não ser que eles estejam fundamentados na palavra de Deus. Então, esse reconhecimento é a porta da casa do Senhor. E o número 4, que é essa, você vai ver na Bíblia inteira, um número representando. Pastor, você está mexendo com numerologia? Não, irmãos, existe o estudo dos números na Bíblia. Na aula de hermenêutica a gente aprende. Existem números que a própria Bíblia diz assim: 6 é número de homem, né? Então a gente vai ver lá, 7 o número de Deus, 3 o número de Deus, o número de Deus, 40 aprovação, e 4, né, que 5.784. 4 também significa dimensão física. Deus está dando uma revelação, não sei se vocês perceberam, que nessa comunidade, Deus, em vários lugares também que eu tenho visto, Deus tem dado uma compreensão, tem trazido uma compreensão diferente do que a cultura evangélica tinha a respeito do mundo espiritual e físico. Por exemplo, a gente sempre imaginou que Jesus voltaria e a gente subiria, todo mundo seria transformado em um monte de fantasminha camarada, e a gente ia para um lugar cheio de nuvens, que as pessoas seriam meio transparentes, não é assim? Então, essa visão meio kardecista que a gente tinha de espíritos que ficam melhorando, voltando, né? reencarnando, voltando, e são, né, atravessam paredes, porque são fantasmas, são meio espécie de fantasma, né? São espíritos, e quando o mundo acabasse, a gente ia tudo para um lugar e ficaria todo boiando assim, flutuando, né? E é interessante que o Senhor tem mostrado, pela sua palavra,
que nós somos seres tridimensionais. Então nós temos corpo, alma e espírito. Existia uma doutrina, aliás, o livro de Colossenses, o apóstolo Paulo escreve esse livro de Colossenses, combatendo uns camaradas que estavam, uns judaizantes que estavam instalados em Colossos, que eles, entre as heresias que eles estavam tentando implantar na igreja, uma delas era o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnosis quer dizer conhecimento. Qual é a ideia do gnóstico? Qual era a ideia do gnosticista? É aquele que fica indo atrás de coisas misteriosas, coisas fantasmagóricas, então eles escreviam coisas assim muito bem elaboradas, coisas complexas, que as pessoas indoutas, as pessoas que não estudavam, falavam assim: uau, que inteligentes que eles são. Era uma forma de eles se exaltarem, era uma forma de eles serem admirados, falando coisas que a maioria das pessoas não entendiam. Então essa doutrina começou a ser implantada. E qual era a principal declaração que eles faziam? Que o mundo espiritual é superior ao mundo físico. Então nós aprendemos desde criança que não. Então a pessoa, por exemplo, que ela fica isso acabou virando muita coisa errada. A igreja, por exemplo, teve uma época que as pessoas que se dedicavam a Deus, elas falavam: eu quero me dedicar a Deus, eu quero só me dedicar a Deus, então eu vou sair desse mundo para estar livre das provações. Então a pessoa entrava dentro de um castelo, de um mosteiro. Então foi criada o estilo monástico de se viver. Aqueles monges ficavam cantando, aqueles cantos gregorianos e tal. Então as pessoas falavam assim: uau, a pessoa é superior, porque ela mexe com coisas espirituais, não é como nós. Ainda mais naquela época que não tinha remédio, as pessoas morriam por pegavam uma gripe e morria, né? Então assim, já que o mundo físico é passageiro, então ele é inferior, ele é uma porcaria. O certo mesmo é o mundo dos fantasminhas, camaradas. Não, irmãos, Deus, quando Ele nos fez corpo, alma e espírito. Pastor, o que tem mais importância? Não, irmão, não tem nada mais importante. Tudo é igualmente importante: o nosso corpo, nosso entendimento e o nosso espírito, aquilo que nos conecta com Deus. Tudo é importante. Então você que não dá importância para o teu corpo, come de qualquer jeito, bebe muito, se droga e trata o corpo, não tem asseio, não se preocupa com aparência, não se preocupa com estar cheiroso, irmão, ou não se preocupa em cuidar daquilo que Deus te deu, você não está cuidando de algo que é extremamente importante. Não, eu vou me dedicar às coisas de Deus e que se lasque meu corpo. Não, irmãos, é se dedicar de corpo e alma e espírito. Em Tessalonicenses fala assim: para que o seu corpo, alma e espírito sejam resgatados, ou sejam aperfeiçoados. Então esses gnósticos, eles tinham essa ideia. Então nesse ano de 5.784, fala de dimensão física. Então a dimensão física é ultra importante. Tanto é que, por exemplo, a ideia de final do mundo é que tudo vai ser destruído e nós vamos morar também numa nuvem. Não, irmãos, vai ser aqui. Deus vai restaurar essa terra. Irmãos, Jesus, Ele é Deus e Ele se transformou em quê? Em homem. Jesus sangrou. Fala para o teu irmão assim, faz uma cara de mistério para ele assim: você sabia que tem um ser humano vivendo no céu? Esse ser humano é Jesus. Pastor, mas ele não é Deus? Ele é Deus também. É Deus que se fez homem e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele subiu antes de subir, ele já estava glorificado.
Tomé tocou nas feridas dele, ele comeu junto com as pessoas. Então esse ser que é físico voltará de forma física e derrotará os inimigos de forma física, poderoso, glorioso, maravilhoso, um ser humano como todo ser humano deveria ser. A porta do Éden foi fechada e agora ela vai ser aberta por esse homem. Para salvar homens precisava ser um homem. Para morrer pelos homens, um homem. Sangue derramado de homem. Sangue inocente, único. Depois de Adão e Eva, único inocente. Então, número 4 fala de dimensão física, de dimensão de cronologia. Então você vai ver como a gente mede um terreno, né? Metro quadrado, 4 estações do ano, 4 ventos que sopram sobre a terra, 4 evangelhos deixados claramente, 4 evangelhos deixados claramente para nós entendermos sobre a pessoa, o homem, Deus chamado Jesus. E, aliás, esse evangelho anuncia a boa nova, as boas novas da salvação. Há 4 campos missionários que devemos pregar. Quais são? Que a Bíblia diz: Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, ou seja, o evangelho tem que ser pregado na terra física, terra física. Irmãos, consciência ecológica não é essa que é pregada na ONU, que é pregada pelos os doidos aí, né? Os doidão. Mas você cuidar da natureza, você não sujar o rio, você que vai para a praia, você não sujar a praia, isso é... Aleluia. Eu tenho esse costume de ficar recolhendo lixo de praia, né? Porque como é impressionante, pessoas que você entra na casa da pessoa, é uma bagunça, é uma sujeira, é uma coisa de louco. O mundo físico, irmãos, e o mundo espiritual, eles estão absolutamente interligados. Por isso que eu falei para você, antes de terminar o ano, você ainda tem mais 2 dias, né? Mais um tem amanhã. Amanhã já é véspera. Então você tem hoje e amanhã de manhã. Vai fazer aquela limpeza na tua casa, você ir cômodo por cômodo e retirar tudo quanto é coisa que não presta, livros e objetos, e você tem alguma coisa de idolatria lá, deita fora, tira coisa abominável da tua casa, faz uma limpeza na tua casa, tempo de decisão, tempo de tomar resoluções, tempo de definição, quem nós somos. Aproveita a virada de ano, que já para o judeu já começou, e nós vai começar amanhã. Aproveita para dar aquela virada na tua vida, como diz a música. No céu, 4 querubins, seres viventes diante do trono de Deus. Então, a cidade que o rei se assenta é uma cidade que é em formato de quadrado, né? Então, o ano Pei Dalet, que é o ano da porta. Então, o que nós podemos esperar para esse ano de 5.784 ou 2024? Tá tudo bem, irmãos, até agora? Tá curtindo aí? Tá achando legal? Tá anotando? Tá anotando? Eu estou aqui mandando bala, estou falando. Bom, irmãos, em primeiro lugar, Deus, em primeiro lugar, então resumindo, Deus ele quer que nós entremos por essas portas, com confiança e sem medo. Como que nós entramos pelas portas? Irmãos, nem sempre você vai ter um líder, nem sempre você vai ter um pastor, nem sempre você vai ter um mentor ou uma mentora que vai te falar, ó, faça assim, faça.
Ou muitas vezes você vai falar sobre alguma porta que se abriu para você e a pessoa, ela não tem nenhum conhecimento sobre aquele assunto. A pessoa fala assim: pastor, eu vou montar uma clínica, sei lá, de fisioterapia. O que o senhor acha? Eu falo assim: não acho nada. Quem tem que achar é você é um profissional da área. Então, irmãos, nem sempre você vai ter alguém para te aconselhar nos mínimos detalhes. Por isso que é muito importante a nossa absoluta conexão com o Espírito Santo 24 horas por dia. Daqui em diante, irmãos, vai representar a nossa segurança. Presta atenção. Provavelmente em 24 vão acontecer coisas graves para a igreja. Nós vamos precisar, irmãos, de sermos guiados pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes, assim, detalhes como se ele fala assim, ele dizia assim: não vai por aqui, vai por lá. Ou não fale isso que você vai falar, não poste isso que você vai postar, ou poste isso, ou compra essa ferramenta, compra esse negócio aqui, ou não compra. Então, são coisas que não vai dar tempo, você não vai ter gente com condições de te aconselhar. Por isso que é muito importante nós vivemos na rocha que é a sua palavra, para nós entendermos, nós estamos conectados com a palavra, para entendermos se devemos sim ou não fazer aquilo, o que devemos decidir. E o Espírito Santo o tempo todo falando: pastor, o Espírito Santo fala, ele fala, mas como ele fala? Ele fala assim, não, ele fala atrás da nossa mente. Como que eu sei que é o Espírito Santo? Quando aquela ideia que você está tendo, ela tem conformidade com a palavra, ela não combate nem nada da palavra, e ela te dá paz. Então aquilo, e você sabe, e você tem tranquilidade, e você tem propósito naquilo, aquilo vai redundar em algo que é de Deus, alguma coisa que é bom para a sua família, é bom para você. Então é importante que nós sejamos conectados com o Espírito Santo, para nós não sermos enganados pela nossa emoção. Quem já foi num feirão de carro aqui para comprar carro? Já foi assim para comprar um carro usado? Antigamente lá no Mapping tinha, né? Eu ia lá, comprei um carro legal. É impressionante. Você vai comprar um carro, esse é um lugar que tem bastante carro, vai no Global, por exemplo, aqui. Aí você vai, a primeira loja que você vê, você já acha, você fala: é esse daqui. Que droga. Aí você visita 50 lojas, e aí aquela porcaria daquele pau velho na cabeça, e você sai da cabeça, você vê esse, aí você acha até mais barato, melhor, não sei o que, um outro modelo, aí você fica com aquilo na cabeça. Então, irmãos, para comprar um carro, para escolher alguém para se casar, irmãos, é muito importante que você converse, que você ore, que você tenha discernimento do Espírito Santo. E algumas decisões, irmãos, inclusive tem carro que é nem casamento, você nunca mais se livra, né? Nunca vai conseguir mais se divorciar, né? Ninguém vai querer comprar. Então, irmãos, presta atenção, mais do que nunca, essas portas tem que ser assumidas com sabedoria. E nós encontramos na palavra de Deus. Peça ciência, criatividade, sabedoria. Eu vou ler um texto que eu não mandei para projeção, não deu tempo. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Então, a palavra do cristão é uma palavra de sabedoria. Para ter assim, em 2024, não ande de forma tola. Peça conselhos para pessoas que te amam, para as pessoas que ouvem a Deus, e para o Espírito Santo, para o Senhor Jesus, para todo mundo que você puder pedir conselho. Dê
declare que você vai cumprir a palavra do Senhor. Declare todo dia, faça devocional dizendo assim: a partir de hoje eu cumprirei essa palavra. Eu me arrependo, eu não farei mais isso, eu farei aquilo. Então trabalhe com fé e esperança a colheita, na colheita prometida pelo Senhor. Prepara a terra, semeia, colhe, armazene. Pede revelação e sabedoria espiritual para saber o que fazer, irmãos. Isso é importante. Segundo lugar, e aí já começa a entrar em algumas coisas que é previsão mesmo, não só minha, mas de muita gente e de economistas e analistas de geopolítica. Irmãos, 2024 vai começar um processo que vai culminar em 2030, que é uma espécie de reset econômico. O que é isso? O que eles vão querer fazer? Quando eu falo eles, irmãos, é aqueles que dominam o mundo. Existem famílias que dominam o mundo. Então, qual a ideia deles? É que haja uma virada, uma mudança no padrão econômico. Algumas coisas já estão sendo implantadas agora. Por exemplo, hoje o dinheiro físico não tem sido tanto usado como era usado antigamente, ou há um tempo atrás. Poucos anos atrás, assim, em 2019, por exemplo, a gente mexia com mais dinheiro do que hoje. Hoje não se pega o dinheiro, ele é virtual, é Pix, é não sei o que, é cartão. Então, o dinheiro físico mesmo, eu quase não mexo com dinheiro físico. Eu ando com uns trocados para poder pagar alguma coisa, assim, se exigir, mas tudo está aceitando, você, para conta de R$2, você passa o cartão. Então, qual é a ideia? A ideia é a bancarização de todo o dinheiro do mundo. Então você está vendo que estão sendo colocadas câmeras em todas as ruas das cidades. Hoje eu tentei entrar no meu Gov, no meu site do Gov, e estava lá falando assim, reconhecimento facial. Reconhecimento facial, eu tentei fazer, não foi possível. Não consegui. E eu tentei assim, tudo bem, eu vou por outro lado. Mas não tinha opção. Você tinha que fazer reconhecimento facial. Eu não consegui, então fiquei sem Gov. Se eu não conseguir fazer reconhecimento facial, tem que vir aí. Você está entendendo? Todo mundo vai ter, então não vai mais ter esse negócio de dinheiro, de coisa. É reconhecimento facial. Você chega no lugar, já mostra que você. Na China já é assim. Na China você chega no aeroporto, você chega no guichê assim, já está falando assim, teu voo é tal hora, não sei o que lá. Eles já sabem tudo. E eles estão fazendo agora uma propaganda de que esse reconhecimento facial não é para controle, não é para créditos sociais. O que é crédito social, irmão? As câmeras, elas localizam você fazendo as coisas. Você chegando atrasado, você indo, você fazendo, você andando em lugar que não pode, que você do seu bairro não é permitido. Então, e aquilo vai contando como uma pontuação. Então, na hora de você querer uma vaga numa universidade, você vai para universidades mais fracas, ou piores. Então, assim, se você quiser uma permissão para sair do país, para viajar, para fazer alguma coisa, você provavelmente não terá, ou terá mais dificuldade para conseguir. Então, essas câmeras, elas vão fazendo o cálculo vão te dando crédito ou tirando crédito, e aí você vai ter algumas benesses ou dificuldades. E o que eles estão fazendo? Eles estão pagando gente que fazem reportagem para dizer que isso não é verdade, que é uma bobagem, que isso aí é uma fantasia, tal. Mas então, tá bom, então tira as câmeras, né? Então, porque eles controlam. Então, esse é um processo que já está em pleno funcionamento.
Por exemplo, lá não tem negócio nada de dinheiro. E nem, irmãos, alguns lugares passam o celular, agora nem celular. Agora é pelo reconhecimento facial. O cara pelo reconhecimento facial já sabe quanto ele tem, ele pagou, ele anota lá o que ele quer pagar e paga com reconhecimento facial. Então, irmãos, o que acontece? Vai estar em franco processo, e 24 isso vai adiantar muito um processo para acontecer um reset. O que é esse reset? Esses camaradas, eles vão zerar. A ideia deles é o seguinte: ninguém ter mais propriedade. Então você tem uma casa, está no teu nome, essa casa passa agora para o Estado. Automaticamente, irmãos, isso não precisa nem processo, você põe no advogado, não tem. Ela passa para o Estado, e aí ele vai determinar se você pode continuar nessa casa morando sozinho, ou se você vai ter que aceitar mais uma família nessa casa, uma família necessitada para poder morar na tua casa. Então assim, as pessoas não terão mais nada, tudo será alugado. Então as pessoas não terão mais propriedades. Então a ideia é essa. E tem uma outra ideia paralela, que aí é meio segredo, né? Que é há uma ideia de diminuição de população no mundo, porque como que eles estimam que pela ciência, algumas pessoas vão começar a poder viver muitos anos, viver 200, 300 anos, por conta da medicina avançada. Então isso inviabilizaria a vida sobre a face da terra, segundo a cabeça doentia desses camaradas, né? Aí eles começam processos de eugenia, que é de destruição de algumas pessoas, tal. Bom, irmãos, através de enfermidades, através de pandemias. Então, vai começar um processo, isso na economia. Então, um controle muito maior, governamental sobre a economia. As igrejas, por exemplo, elas não são cobradas, o imposto não é cobrado de igreja, porque a igreja não produz nada, então não pode ser cobrado. O serviço que ela presta não é um serviço computado. E se o governo interferir dentro da igreja, ele pode ferir um princípio, que é o princípio da... Não, quando a igreja não se mete com o governo. Laicidade. Então, a partir do momento que o governo controla a igreja, que o governo pode fechar uma igreja por conta de imposto, ou dizer assim, a igreja deve tanto, não pagou, e ela pode fechar a igreja. Como acontece em vários países. China, por exemplo, é um país assim. No começo eles usavam esse argumento jurídico, agora fecha e acabou, tem nem conversa. Então assim, aí irmãos, por que eu estou falando isso? Irmãos, não é a primeira, nem segunda, nem terceira, nem 10ª, nem 1000ª vez que o povo de Deus passa por situação assim. Então isso não é novo, irmãos. Então você vai ver lá, eu fiz uma lista aqui, irmãos. Abraão, Isaac, Jacó, José, Gideão, Isaías, Neemias, Jesus, Pedro, João, todos esses personagens estiveram vivendo na terra em momentos de opressão, momentos em que a criatividade espiritual seria importantíssima. Então, irmãos, você estude aqui a história desses homens, Abraão, Isaac, José. Você vai ver, por exemplo, José, dando só um exemplo, José. O povo agora vai entrar num processo de fome, de seca. O rei tem um sonho, ele interpreta o sonho desse rei e fala assim, eu tenho uma solução. E o rei fala, então vai e resolve. E Deus começa a dar sabedoria, estratégias para ele vencer aquele período difícil. Ele começa um período que era o período das vacas gordas, e ele começa a armazenar. E na época o Egito se tornou o grande celeiro do mundo daquela época. E eles ficaram mais ricos ainda, porque eles vendiam a comida no preço que eles queriam. Então eles ficaram muito mais ricos por causa de José. Tanto é que José acabou sendo colocado como o segundo homem mais importante do planeta da época. Era o faraó, depois José do Egito
Então, irmãos, em época, fala o tema assim, em época de crise, em época de catástrofe, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar condições de resolver as coisas. Apocalipse 4:1 diz assim: depois dessas coisas olhei, esse texto eu coloquei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então uma porta foi aberta, e ele começa a dizer, se lerem Apocalipse 4:1, depois 2, 3, ele começa, primeiro ele vê uma porta, e essa porta, esse ano agora de 2024, é um ano que é dado início a muitas coisas, provavelmente o encrudecimento das dores, do período de dores, períodos de dificuldade, de tensão, provavelmente algumas guerras vão eclodir. China está às portas de Taiwan, China invadindo Taiwan, Estados Unidos também entra na guerra, todo esse povo tem arma nuclear. Você vê Israel, irmão, tomando posse da terra que foi prometida a Abraão, eles sendo forçados a tomar posse, porque eles não querem confusão. Israel nunca quis saber de confusão. Você tem uma ideia, que olha a mentalidade de Israel. Israel, até esses dias, vivia o seguinte: eles criaram um sistema. Quem viu Israel? Domo, né? Domo de ferro. Criaram um sistema que os vizinhos ficam mandando bomba, e o sistema vai lá e... Irmão, qualquer império, qualquer país que você manda bomba para eles invadem, eles vêm para cima. Não, eles estão lá anos e anos assim, recebendo bomba na cabeça, e a gente vai pro bunker. Agora tem é bunker que fala. Tem lá, aí toca a sirene e corre todo mundo pro bunker. Que coisa mais absurda! Viver desse jeito, quem pode viver desse jeito? Uma nação poderosa, uma nação que tem armas, até armas nucleares. Aí foram obrigados a entrar. Irmão, sabe para que é isso? Porque eles invadindo, eles vão ser obrigados. Os povos lá que estão, vão ter que negociar com eles. E nessa negociação eles podem querer um pedacinho da Eira de Araúna, onde eles querem construir o templo. E numa negociação dessa, tá bom, a gente te dá paz aqui e a gente constrói o templo aqui, beleza? Os caras, beleza. E aí, porque pode, sem querer, uma bomba cair lá naquela mesquita, que tem o domo dourado. Sem querer, uma bomba cair lá. Assim, o cara apertou, estava passando um avião, aí soltou o parafuso e caiu lá, entendeu? Já que está explodido mesmo, que tal a gente agora ficar aí? A gente faz um negócio. Irmãos, eles já estão prontos para a construção do templo. Todos os sacerdotes já estão sendo treinados. Você vai lá, tem no YouTube vários, a Aline, né, que é uma menina brasileira, israelita, que a gente de turismo lá, ela vai, tem uma matéria que ela mostra o museu do templo. Tem alguns animais, inclusive um boi que ele tem o couro vermelho, que ele já tinha sumido, ninguém mais sabe. E esses dias eles conseguiram achar lá não sei onde um boi, quando estão reproduzindo esse boi, que é um boi que era usado para o sacrifício, o sacrifício que Israel deixou de ser uma nação sacrificial no ano 70, quando eles foram espalhados pelo mundo, quando foram destruídos, e eles se espalharam, eles deixaram de ser sacrificiais, eles pararam de fazer o sacrifício e se tornaram um povo de estudo, só de estudo. Sinagoga. Não sei se você sabe que sinagoga não é igreja. Sinagoga não é templo dos judeus. Sinagoga é uma escola de Torá, lugar onde se lê a Torá. Eles não vão na sinagoga rezar ou orar. Sinagoga é um lugar de estudo, de leitura. Porque templo mesmo, só para ele, para o judeu, só existe um, em Jerusalém, onde está hoje a mesquita lá
do mar, né? Então, tudo está se configurando para que haja... os Estados Unidos está no Golfo Pérsico, então está tudo se configurando para que haja uma guerra. Para que, no meio dessa guerra, dessa confusão, dessa mortandade, muita gente vai morrer, irmãos, muita gente vai morrer. O que vai acontecer? Vai surgir uma pessoa que vai acabar com essa guerra. Então, tudo está... 2024 é quando vai começar a se definir, tudo isso vai começar a se definir para onde vai caminhar o planeta Terra. Essa pessoa, quando ela vai se manifestar, que é chamado anticristo, quando esse templo estiver construído. Irmãos, se Israel pudesse construir em um mês, presta atenção, um mês esse templo está pronto. Pronto e funcionando, com todos os sacerdotes, com todos os paramentos. A menorá, a menorá que eles vão usar lá, está numa praça, uma menorá de ouro que está cercado por uma redoma de vidro, vidro grosso. Isso está acessível para qualquer pessoa chegar, já está pronta a menorá. A menorá, no modelo que tem que ser, que era o templo, que estava no templo, está tudo certo. É só a geopolítica se direcionar nessa área. Então, 2024 é um ano em que, como os heróis da Bíblia, Gideão e tantos outros, nós teremos que ter criatividade para resolver coisas. Então, você que é um meio nerd, presta atenção no que eu vou falar. Você que é meio nerd, que não sabe fazer nada físico, que você só sabe apertar a tecla. No mundo de hoje isso é extremamente valorizado, mas presta atenção, você vai ter que aprender algumas habilidades. Se você, qualquer dinheirinho que sobrar, compre ferramentas. Qualquer dinheirinho que te cair na mão, compra ferramentas. Se você morar numa casa ou num apartamento, sei lá, um lugar que tem uns apartamentos aqui em cima assim, que tem um cantinho para você montar uma oficininha, aquilo vai ser importante para você consertar coisas, para você ganhar um dinheirinho consertando coisas das pessoas desavisadas, que passaram esse período não estão aprendendo a fazer as coisas. A cada semana, irmãos, eu aprendo a fazer uma coisa, aprendo a plantar coisas. Tem gente que não sabe como que faz para plantar uma plantinha, não sabe. Não é uma coisa tão fácil, mas tem que saber. Mexer com madeira, saber fazer uma roupa costurando na mão, fazer um sapato de couro, um sapato com pedaço de couro. Então assim, aprenda todas as profissões que você puder. Pintar, colocar piso, de pedreiro, de mecânica. Ontem quebrou o controle do meu portão. Aí eu fui procurar o pessoal, só dia 3 que eu vou voltar. Aí eu fui lá em cima, abri e arrumei. Ficou uma porcaria. Mas está funcionando. Ele não encaixava depois na hora de voltar, tive que esquentar com... A bateria ficou muito alta, aí na hora que fazia assim não entrava. Mas está funcionando. Na hora que quebrou o negócio, ficou aquela fitinha dentro assim, e aí eu fui soldar, falei, será que vai dar certo? Eu soldei a fitinha mesmo assim, aí deu certo, aí abri, ficou legal. Então, mais uma coisa que eu aprendi. E mais uma coisa que eu comprei também, que eu tive que comprar um ferro de solda. É 20 e poucos contos, mas tá extremamente útil. Agora tá lá, só levar as coisas lá que eu vou cobrar baratinho de você. Rairine faz negócio, 30. E se ficar ruim eu vou falar o quê? Ninguém te obrigou. Comprou porque quis. Para ter noção, Deus está disponibilizando para você a sabedoria de José,
para que você possa gerir a tua vida. Aprenda a fazer coisas, irmãos. Pergunta para o teu irmão agora, vamos lá. Pergunta assim, o que você vai aprender de novo nesse ano fazer? Não, é fazer coisas, tá? Eu vou aprender a entrar na internet, não, irmão. Esse ano eu aprendi muita coisa, meu Deus. Essa foi a última. ou 5.784 será o ano de guerra espiritual. A nossa palavra profética para 2024 é 2024, o ano do sacerdócio real. O que é um sacerdote? Aquele que ora pelo povo. A igreja foi colocada na terra para interceder pelo planeta inteiro. Antes, no povo de Israel, tinha os levitas que oravam por Israel. Agora, nós somos aquele que ora, os levitas que oram pelo mundo. Vós sois o quê? Nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, exclusivo. Então, pois eu também te digo, tu és Pedro, como eu falei semana passada. Jesus pergunta para os 12 e fala assim: quem vocês acham que eu sou? Cada um falou uma coisa, eu sou apóstolo, profeta e tal. Ele disse: pois também eu te digo, tu és Pedro, porque Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele diz assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra, isso aí que você falou, esse fundamento que você falou aí, não é Pedro que você é o fundamento. Ser humano não pode ser fundamento da igreja, irmão, pelo amor de Deus, né? Bom, deixa pra lá. Sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá, vamos entender? Vamos lá de novo? Fala assim: portas. Instrumento do quê? Para que serve uma porta numa casa? Porta serve para proteger a casa. Aqui que ele fala que o que tem portas. Irmãos, aqui fala que tem. O que não vai prevalecer contra a igreja? Portas. Da onde? Portas do inferno. Vamos lá. Fala assim: portas do inferno estão fechadas. Com um monte de gente presa lá. Porque viver sem Jesus é viver no inferno. Então, a Bíblia diz: olha, essa revelação que você está tendo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ela vai fazer o seguinte: tu és Pedro, e sobre esse fundamento que você está falando, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão ficar de pé diante da igreja. A igreja vai vir e arrombar a porta do inferno. Nós invadiremos e resgataremos os últimos. A nossa posição não é defensiva, a nossa posição é ofensiva. Esse ano aqui é ano de invadir. Irmãos, qual é o melhor lugar para você construir uma igreja? Vamos lá, quem sabe? A 1 metro da porta do inferno. Então nós vamos ter que estar na Cracolândia. Nós vamos ter que estar na porta dos prostíbulos. Nós vamos ter que estar na porta das biqueiras. Nós temos que estar na porta das mansões de gente vazia. Temos que estar na porta das fábricas, na porta dos comércios, na porta das casas das pessoas que estão morrendo, se matando. Nós estamos numa época de pessoas muito enfermas, querido. Essa semana morreu, se matou um dos primeiros influencers.
ele chamava PC Farias, PC Farias não, PC Siqueira, PC Farias esse é suicidado com ele. PC Siqueira, um moço muito doce no começo, falava umas coisas legais, era engraçado. De repente o camarada começou a ficar famoso, dinheiro, e ficar enfermo, e se envolveu com o pessoal barra pesada, satanista, e daí foi, meu irmão. Vivemos hoje, aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa, fala assim, toda influencer, para sobreviver, precisa do idioter. Entendeu? Colocar minha vida na mão do influencer dá licença. Você olha os camaradas assim, você pode achar interessante, agora influenciar dá licença. Fala para o teu irmão assim, a minha influência é a palavra de Deus. A minha influência é o Espírito Santo. Eu não sou influenciado, eu que influencio. Para com isso. Quem segue, vamos lá, quem segue influencers são idiotas. Então Deus vai fazer a parte dele. Deus faz a parte dele. Qual a parte de Deus? É nos dar os talentos. E a nossa parte qual é? Desenvolver a nossa capacidade. Eu não quero dar uma de coaching aqui, mas é isso. Na parábola dos 10 dos talentos, um ganhou 5, outro ganhou 2, 1. 2 multiplicaram e um não multiplicou. Um ficou com medo e escondeu. O primeiro e o segundo foram chamados de bom, fiel e servo bom e fiel. Por quê? Porque como eles receberam talento segundo a capacidade, é sinal que talento é Deus que dá. Então assim, sinal que talento é Deus que dá. E capacidade é aquilo que você adquire. Então aquele versículo bíblico, aquele versículo rasga da Bíblia. Qual versículo? Deus não escolhe. Pega esse parte da Bíblia. Não tem. Melhor ainda. Que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Irmãos, isso foi uma mentira, porque Deus não capacita ninguém. Deus, Ele te dá talentos, Ele te deu dedo, mão, te dá subsídio, Ele te dá riqueza, te deu cérebro, te deu corpo, te deu inteligência. Aí você tem que te deu músculo. Aí o que você faz com esse músculo? Ou você pode desenvolver e aumentar a sua capacidade, ou você fica de boa. Então Ele vai te dar talento segundo a capacidade de cada. Então se você estudar a palavra, se você estudar, fizer teologia, fizer capacitação de estilo, capacitação de estilo, você vai criar condições para você desenvolver liderança nessa igreja, na obra de Deus. Vai desenvolvendo você vai aumentando a sua capacidade. Isso é esforço. Você se deixaria fazer uma cirurgia uma pessoa que não estudou medicina? Por quê? Porque essa pessoa não é capacitada. E onde que uma pessoa pode adquirir capacidade para ser um cirurgião? Fazendo faculdade de medicina. Agora, e o talento? Talento no Novo Testamento significava dinheiro, tá? Não tem nada a ver com capacidade. Talento é dinheiro. Então um recebeu 2 milhões e pouco, outro recebeu 800 e poucos mil, e outro recebeu 400 e poucos mil, trazendo para o dinheiro de agora. E aí os dois multiplicaram. Um devolveu 5 milhões de reais, trazendo para o dinheiro de hoje. O outro devolveu 1.600 reais,
e outro devolveu aquilo que tinha recebido, 400 mil, 430 e poucos mil, que já é muito dinheiro. E a parábola está falando lá não tem nada a ver com economia, mas você pode usar. A parábola está falando o quê? De confiança. Porque esse camarada voltou, esse senhor ia voltar e ia pedir contas. Então o Senhor está voltando. Fala para o teu irmão assim: você tem que estar preparado. Olha que o Senhor disse para Daniel, Daniel 10, 12, 14. Eu mandei esse texto de última hora. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel. O que ele falou para Daniel? Não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é para muitos dias. Aqui é uma das partes apocalípticas do Velho Testamento. Aqui está falando de Apocalipse. Daniel recebeu muita revelação. Mais um item: precisamos, em 2024, estarmos preparados e sermos prudentes como as 5 virgens. Irmãos, além da capacidade física para fazer as coisas, para resolver os problemas, sem precisar ficar pedindo ajuda para muita gente, nós precisamos estarmos nos santificando, não dando motivos para a acusação do inimigo. Irmãos, a autoridade, pode ter assim, a autoridade do cristão, ela é diretamente proporcional à santidade que ele desenvolve. O que é santidade? Santidade é apartar-se daquilo que é ruim, daquilo que é pecado, daquilo que faz mal. Apartar-se. Nesses dias de Natal, Ano Novo, as pessoas vão para o lugar, é todo mundo falando palavrão, todo mundo xingando, todo mundo brigando. Lá na minha rua, eu estava com meus irmãos lá, de repente começou um arranca-rabo lá, os vizinhos começaram, todo mundo bêbado, até a polícia apareceu lá, aquela confusão, irmão. Vai fora, sai fora, vai para o assim, sai fora. Esteja em lugares que você pode cumprir seu propósito. Fique em paz, descanse. Seja instrumento de bênção para os seus parentes, amigos. Então seja prudente como as 5 virgens. Elas vigiaram. Teve outras 5 que não vigiaram e o noivo chegou, elas estavam marcando, moscando. Em último lugar, avancemos para um novo nível de salvação e provisão. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, e todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou a porta. Ou seja, 2024, 5.784 é o ano da porta, o ano do Senhor. É o ano em que nós apresentaremos essa porta para muita gente. Nós apresentaremos a porta, a saída, a resolução. Fala assim para o teu irmãozinho: tem resolução para o teu problema. Já começa a treinar no irmão aí, fala assim: irmão, tem resolução para o teu problema. Diz assim: eu conheço alguém que pode resolver o teu problema. E o teu problema é entrar pela porta. E essa porta é Jesus. Irmãos, esse ano de 2024 não será um ano muito positivo para as nações, como eu disse já. Infelizmente nós vamos ver ainda muito sangue esse ano, muito sangue.
Isso foi avisado no ano passado, no culto profético. E esse aqui, irmão, se você acha que você viu, você ficou sabendo de muito sangue derramado em 2023, você não viu nada. 2024 vai se multiplicar o derramamento de sangue. A palavra Dalet também tem a ver com a cor vermelho. Vermelho de sangue. Então não se espante, não tenha medo. Sabe que o Senhor está com você. Observe as coisas, faça como Maria. Ela via Cristo crescer e diz assim: eu tenho uma revelação. Tem coisas que nós não poderemos mudar, irmãos. Alguns contextos são mundiais. O que nós temos que fazer é preservar-nos. Teve aquela invasão em Israel, de mortes violentas e tal, irmãos. Eu não olhei, não vi nenhuma cena. Toda vez que passava na internet, eu uso muito o Twitter, que é uma rede social, uma loucura aquilo lá. Mas a notícia ela vem direto, com as pessoas que fazem a notícia. Eu tem lá o próprio presidente de Israel, ele fala um negócio e já aparece lá. A notícia agora eu não preciso mais Rede Globo, nada. Tem a notícia do próprio cara que faz a notícia. Então Javier Milei, ele mesmo coloca lá o presidente da Argentina. Então todos os caras importantes lá, o Donald Trump eu tenho, todos os caras eles falam lá. Então também vem cenas horríveis, vídeos horríveis assim. E aí, irmãos, eu não assisti nenhum. Quando começa eu já tiro, porque eu não quero. Irmão, eu vou evitar o máximo. Só em saber das coisas que aconteceram já são graves. Então preserve a tua mente, preserve o teu coração. Cuidado com as coisas que você vê na internet. Cuidado com pornografia, jovens e velhos. Cuidado, irmão, não é nada inocente, nenhuma cena inocente. Mesmo que seja uma cena de uma pessoa fazendo ginástica olímpica, você vê que a intenção não é o esporte. Presta atenção, irmão, na hora de clicar alguma coisa, de se demorar em alguma cena, passa rápido, você que costuma usar a internet. Dê preferência para ler livros, dê preferência para orar, dê preferência para fazer visitações. Tudo que for passível de abalo será abalado em 2024. Tudo, escreve o que eu estou falando. Tudo que for passível de abalo será abalado. Pessoas frágeis, pessoas sensíveis, pessoas que não aguentam tranco, começam a pedir para o Senhor dar estrutura, porque as coisas que nós vamos ver, as coisas que nós vamos ouvir, as injustiças, irmãos, vão se multiplicar. Então temos que ter uma atitude servil, uma atitude passiva. Não, irmão. Mas saiba de que nós vamos lutar como todos os povos lutaram, as gerações lutaram pelo bem, pelo correto, pelo justo. Mas vai ter momento que você vai falar assim: meu, não está dando. E continua lutando até o momento que você vê que não dá mais para lutar. Aí você fala: Senhor, está na tua mão. Não se desespere, irmão, porque o mundo ele pode tomar tudo, a nossa liberdade, a comida, tem gente que morre de medo de passar fome, né? Então, nesse ano 2024, ao contrário do que você imagina, pensou que foi lá na pandemia, muitos serão provados nessa área. Que algumas coisas vão começar a travar na vida de muitas pessoas por não quererem participar de algumas coisas, não quererem colocar os seus nomes em algumas coisas, não quererem receber alguns códigos. Esse código na testa, na mão, já está sendo, irmão, já está sendo difundido em vários lugares. Existe um negócio que chama-se tatuagem quântica. Quem ouviu falar já? Essa tatuagem, na máquina de tatuagem, já é colocado na pessoa tatuada as informações da pessoa. Então, você que gosta de tatuagem, fique esperto. Ela vai tatuar você aí, te marcar aqui. Olha o que em Hebreus, é um texto meio grande, Hebreus 12, 25 a 27. Esse eu mandei para vocês ou não?
Está aí? Hebreus ou não? Hebreus 12, 25 e 27. Então abra sua Bíblia, querido. Pega aí, é importante. Está aí. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Em momento de dificuldade, de confusão, ouça o que a palavra de Deus disse e ouça os seus pastores. Quando eu falo pastores, é os presbíteros, os líderes, a pessoa que te evangelizou. Logicamente, confere o que ela está falando para você fazer com a palavra de Deus. Confia na palavra, mas ouça as pessoas que estudam e que são sinceras. Cuidado, não rejeites aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito menos cuidado não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito menos nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta do céu, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isso é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta do céu, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, essa frase, uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isso é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Então, irmãos, apesar de as coisas criadas serem de igual importância das coisas, de todas as outras coisas, algumas coisas serão abaladas. Então, se algumas coisas forem tiradas da tua vida, 2024, você vê que é por conta de Deus tirando. Deixa Deus fazer a obra. Eu não vi amém, quase não. Deixa Deus abalar. Sabe, quando você vai limpar um tapete, você pega o tapete, pega um pedaço de pau, bate, chacoalha. Então, algumas vidas serão chacoalhadas. Fala assim, fala para o teu irmão assim: na hora que você estiver sendo chacoalhado, saiba que é Deus tirando a poeira de você. Deixa Deus chacoalhar. Que é tudo aquilo que é abalável será abalado, para tirar da sua vida aquilo que não é para ficar na tua vida, coisas que não são eternas. Deixa Deus levar embora. Para de tentar agradar todo mundo. Agrada a Deus. Cumpre as coisas que Ele ordena. Antes humildemente com teu Deus. Pratiques a justiça. Cumpra os teus votos. Seja uma pessoa honesta, íntegra. E deixa Deus, quando Ele está abalando uma pessoa. Irmãos, você sabe o que serve para que? A palavra deserto em hebraico tem uma raiz que é a mesma palavra de conversar. No deserto é que a gente ouve direito a voz de Deus. É no deserto, no lugar que não tem mais ninguém, onde você pode ter aquela conversa boa com Deus.
Então, se você não anda muito ficando sozinho na presença de Deus, talvez Deus coloque um desertinho para você finalmente conversar. Porque lá que a gente adquire sabedoria, é no deserto. Na hora que a coisa pega. Então esteja preparado. Fala assim: eu estou preparado, porque o Senhor me ajudará. E no momento do deserto, Ele falará comigo. Sarça ardente. Falei de morte e de guerra, mas nós seremos protegidos, viu, irmão? Logicamente, se você estiver escondido, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, esses salmos foram escritos em que contexto? Em contexto de constante ameaça. Israel, irmão, da vida toda. Israel é um povo. O povo de Israel é um povo que Deus escolheu para ser povo, para ver Jesus, para ver os apóstolos. Então é um povo muito odiado por Satanás. Então, porque muita gente é endemoniada, muita gente vai odiar Israel. Então sempre Israel andou debaixo de ameaça. Então quando Davi escreve aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não está falando assim de alegre, ele está falando assim, sabendo que tem gente tentando invadir a casa dele para matar ele. Esse é o contexto. E é o mesmo contexto que nós vivemos, viu, querido? Na hora que você entrar na tua casa, toda vez que você entrar na tua casa, diz assim: é chegando o reino de Deus aqui. Há um ambiente meio estranho, fala assim: ó, pode sair. Faça favor, assim, seja educado com os capetas, abre a porta. Fala assim, ó, pode sair agora, em nome de Jesus. Que negócio de bateção de porta, de armário, de coisa é essa daí? Quantos acham meio esquisito? Como uma bateção de porta? Quem já percebeu isso de vez em quando? Uma bateção de porta, tampa tampa da privada que bate, uns pratos que parece que tem mais barulho do que o normal. A raiva muitas vezes é grande da louça, né? Mas é estranho, aquele ambiente nervoso, que um fica empurrando o outro. Vai pra lá, sai pra lá. Quando acontece isso, eu olho assim, olho para o Jesus. Aqui, você tá presta, tá doido? Virou Ayrton Senna, né, da cozinha, né? Esse nervosismo, alguns nervosismos que nós já nos acostumamos são alguns nervosismos que a gente já se acostumou, não é nada de nervosismo, é? Então, não deixa habitar esses bichos na tua casa. E como que faz para não entrar mosca e rato na tua casa? Não mantenha lixo dentro da tua casa. Tira a sujeira, tira o pecado da tua vida. Irmãos, que eu constato, em último lugar, algo grande está acontecendo na vida de muitos que estão aqui me ouvindo, e alguns que vão me ver depois da gravação, estão agora viajando, estão com seus familiares. Nesse ano de 2023, irmão, muita coisa maravilhosa aconteceu. As apresentações de novos membros aqui, fiquei com medo até de quebrar a plataforma. Aquele dia que nós apresentamos, foram 2 cultos. Não tinha mais espaço aqui em cima, e tanta gente. O último encontro agora de jovens, 205 adolescentes fizeram encontro com Deus, irmãos. Totalmente gratuito. E a igreja, e os irmãos trazendo comidas,
Coisa mais linda. Parabéns, CQL, parabéns por todo o trabalho. Irmãos, fizemos um filme, um documentário da história até aqui da nossa igreja. Essa igreja está mudando de fase agora para ser uma igreja de paternidade. Já somos de paternidade, agora nós vamos começar a oficializar isso. Então, meu irmão, em 2784, Deus continuará a nos motivar a avançar com a autoridade e o poder do seu reino. Já falei tudo que eu escrevi. Nesse ano de 5.784, o Senhor nos motiva, nos convida novamente a caminhar na fé, segundo sua palavra e o poder do seu Santo Espírito. Amém? Finalizando. Lembre-se, não deixe o medo preencher ou dominar você. Grande inimigo é o medo. Segundo lugar, encha-se da palavra e do Espírito de Deus. Terceiro lugar, seja preenchido com amor e a paz de Deus através de um forte relacionamento pessoal com Deus. Vê um casal brigando, falta de Deus. Excesso de ansiedade, falta de Deus. A Bíblia diz sobre a ansiedade: lancei sobre Deus nossa ansiedade. Tudo se resolve na presença de Deus. Teve um salmista chamado Asaf, você vê lá no Salmo 73. Ele está lá dizendo assim: estou lavando as minhas mãos na inocência, de forma inútil, não está adiantando nada eu ser santo. E aí ele começa a dizer que ele começa a ter problema renal, cara. Começa a dizer que ele começa a sentir picadas nos rins. E ele fala assim: eu comecei a achar que eu estava virando uma pessoa irracional, de tanta confusão que estava na minha mente. Até que entrei no santuário do meu Deus. Então, na hora que ele entrou na presença, aí ele começou a ver qual o destino dessas pessoas que a gente acha o máximo e que sempre estão bem, né? Levantam a boca contra Deus, são injustas, são enganosas, são traiçoeiras, e parece que elas sempre estão saudáveis, parece que elas estão cada vez mais ricas. Aí começa a bater um sentimento de que Deus não está sendo bom nem justo. Mas, irmãos, isso é falta de revelação. Entra na presença de Deus, aí você vai começar a ver qual é o destino dessas pessoas e qual é o teu destino, quem é você. E Ele vai te mostrar também, vai trazer à sua memória o que você era e o que você é agora. Nunca se esqueça de onde você foi tirado. Diz aquela canção, né, pastor Paulo? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e livrou os meus passos. Eu conheço muitos aqui, viu, irmãos? E eu sei que muitos aqui, essa hora, estariam no cemitério, já no inferno, logicamente. Alguns na cadeia, se não fosse o Evangelho, se não fosse Deus. Então, vamos continuar? 2024 se espera, e é um ano de falar, é a década da palavra, e o ano de entrar pelas portas, derrubar portas do inimigo, portas de emprego, portas de bênção, portas de mudança de profissão, ou de aprofundamento na tua profissão. Aprenda coisas novas. É o ano de portas abertas, amém? Vamos ficar de pé. Feche os olhos. Senhor Jesus, o Senhor
dia, através da tua morte, permitiu que o véu se rasgasse de cima a baixo. E hoje nós não temos mais limitações. Hoje nós podemos conversar com o Senhor, indo para o trabalho, tomando banho, sentados, deitados, ajoelhados. Podemos clamar pelo teu nome no momento de perigo, podemos clamar pelo teu nome ou adorar o teu nome em momentos de alegria, de prazer. Podemos ver, Senhor, as vidas se aproximando, a tua obra acontecendo nas nossas famílias, as respostas de oração, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso. Se nós fizermos uma perspectiva, uma retrospectiva do ano de 2023, nós vimos que até aqui o Senhor nos ajudou. E mais um ano, Senhor, nós estamos cumprindo, um ano brasileiro, estamos cumprindo, Senhor. E entramos, Senhor, agora por essa porta. Que nós possamos identificar as portas, Senhor, e entrar por elas. E que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja. E que nós possamos invadir e resgatar aquelas pessoas que estão aprisionadas pelo engano, pela fantasia, pela religião, por mamon, pelo medo. Nos leve em paz, Senhor, a cada lugar que nós estejamos indo, e que nós sejamos, Senhor, cartão de visita, os embaixadores, Senhor, do teu reino. E onde quer que estejamos, possamos identificar que as nossas vidas são propriedade tua e que nós somos sacerdotes. Como foi falado, Senhor, esse ano que vai começar, o Senhor nos deu a direção de ser um ano do sacerdócio. Entraremos uma nova dimensão de intercessão como nunca, Senhor. Nos ensina, mostra-nos o caminho, as estratégias de como devemos fazer, os horários, as coisas que vamos fazer, os relógios e o comprometimento firme, Senhor, com tudo que vai ser colocado por Ti. Que nós abramos mão dos nossos momentos de descanso, que nós possamos abrir mão, Senhor, de coisas que não tem valor nenhum para a eternidade, em prol daquilo que é eterno. Que sabemos que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja nos dando uma noção de eternidade. Possamos entender que nós já estamos na eternidade. Estamos numa fase da eternidade, que é a fase, essa fase agora, e que em breve será mudada. Nós agradecemos, Senhor, por tudo. Nos dê sabedoria, nos ajude em todas as coisas. Repete comigo assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As direções proféticas, os avisos proféticos, e aquilo que eu devo buscar, me dê força, Senhor, para buscar. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.